Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilândia, sou mentora acadêmica para seleções de mestrado em escrita de textos acadêmicos, sou graduada em Direito, advogada e mestranda em História. E hoje eu vou conversar com vocês sobre palavras-chave para encontrar trabalhos acadêmicos, especialmente no Google Acadêmico. Ou seja, como pesquisar textos, trabalhos no Google Acadêmico que vão auxiliar na escrita do teu projeto de pesquisa, na escrita dos teus trabalhos acadêmicos. Eu sei que parece uma coisa trivial, mas esse vídeo é para quem está começando agora no mundo acadêmico e precisa tomar as rédeas da sua própria vida acadêmica e encontrar os seus textos, as suas referências de forma mais simples, tá bom? Então, uma dessas formas é você saber utilizar palavras-chave da forma correta nessa plataforma que é o Google Acadêmico. Quando a gente vai pesquisar os trabalhos, você não pode utilizar um título imenso para pesquisar lá no Google Acadêmico, senão você vai encontrar apenas aquele trabalho do título específico. E se você está escrevendo o projeto ou qualquer outro trabalho, você precisa de algum leque de opções sobre quais trabalhos você vai utilizar. Então, eu vou mostrar para você agora como que você vai fazer essa pesquisa. Vem no Google normal e digita Google Acadêmico. E aí, importante, não façam pesquisa de trabalhos que vocês vão utilizar como referência no Google normal, porque esses trabalhos não vão servir. Muito provavelmente você vai ser direcionado para blogs, para sites que não têm qualis acadêmico, para artigos aleatórios aí de diversas páginas do Google, porque a triagem no Google normal é diferente da triagem do Google acadêmico. E a gente precisa ter respaldo científico nas nossas referências, tá? Então, vai aparecer essa interface. E aí, você vai ter que digitar palavras-chave relacionadas à tua busca. Sabe quando a gente escreve os textos e abaixo do resumo tem a seção de você colocar palavras-chave? E como é que você escolhe essas palavras-chave? Gente, vocês vão fazer isso pensando em quais palavras melhor identificam a interface geral do teu trabalho. Pensa, se eu fosse procurar um trabalho sobre esse tema, quais palavras eu jogaria no Google Acadêmico? Certo? Algumas palavras podem até ser as repetidas no título, mas pode ser que não também. Se você estiver pretendendo submeter um artigo em revista científica, em um periódico acadêmico, vai lá nas diretrizes para autores e observa as normas, porque alguns periódicos estabelecem de forma clara que as palavras-chave não podem ser as mesmas do título. Por quê? Elas são indexadores. Então, se você jogar aqui X palavra, que eu vou já dar um exemplo para vocês, ela vai achar tanto pela palavra que está no título, quanto pela palavra que está nessa seção de palavras-chave, tá bom? Então, vamos pensar aqui num título, aliás, em palavras-chave de que você possa pesquisar. Digamos que o meu trabalho seja sobre evasão escolar em tempos de pandemia. Quando eu for procurar aqui, eu não vou colocar o título completo. Então, tenta cortar o máximo de artigo possível. Então, vamos colocar aqui, evasão escolar. Ok. Pandemia. Perceberam que eu não coloquei em tempos de... Corta essas palavras que estão em excesso. Quanto menos palavras você utilizar, mais opções de artigos vão aparecer, tá bom? Quando você clicar, vai aparecer esta interface. Observem aqui no lado esquerdo que tem aqui o período. A qualquer momento, desde 2022, desde 2021, desde 2018, período específico. Lembrem que quando a gente está escrevendo um texto, o ideal é você utilizar artigos que foram publicados de pelo menos 5 anos para cá. Os artigos mais recentes, a não ser que seja uma obra clássica e você tenha necessariamente que usar. Lá no meu Instagram, @academicaprodução,
Eu sempre falo sobre a questão das obras coringas, dos autores coringa, das palavras coringa. O que é isso? Autores, palavras, livros, obras que não podem faltar em determinados temas. Digamos que eu esteja trabalhando a questão, de novo, da questão escolar. Eu não vou poder deixar de falar no Paulo Freire, mesmo que ele já exista há muitos anos, já tenha muitos anos de que foi publicado. Por quê? Ele é um autor coringa para a área de educação, tá? Digamos que eu esteja falando sobre a questão do mundo do trabalho na sociologia. Não posso deixar de falar no Ricardo Antunes, porque é um autor coringa para essa área. Tá, mas eu estou trabalhando sobre marxismo na história. Gente, obviamente você vai ter que citar o Marx, o Karl Marx, porque é um autor coringa dessa área. Então, ok, se forem trabalhos de acadêmicos, pesquisadores mais recentes, limita aqui o tempo pelos mais atuais. Se não for, se for essa outra pegada dos autores coringas, está tudo bem a questão do tempo, tá? Então, olha só os artigos primeiros que sugeriram. E aqui você vai buscar qual que mais se aproxima do teu objeto de pesquisa, da tua metodologia de pesquisa, da tua vertente de pesquisa. Uma dica fundamental que eu já dei lá no Instagram, mas eu vou repetir. Observem essa aspa aqui. Quando você clica nela, aparece essa forma de citar. Aqui tem a NBR 6023, que é a norma atual da ABNT sobre citação. E aí você só precisa copiar e colar no seu artigo e fazer as referências finais. Tá vendo que fácil? É uma super dica aí para vocês sobre citação. Tá, mas outra coisa que a gente vai observar é aqui, ó, citado por 6 pessoas, citado por 7 pessoas. E aí vai tendo essa quantificação de citações aqui no final. Por que que isso é importante? Quanto mais esse artigo for citado, significa que mais relevante ele é. Então, você vai ter mais critérios para definir se vai ou não utilizar ele, tá bom? Vamos tentar outra palavra-chave. Digamos que você seja da área de psicologia e está pesquisando a questão da alienação parental. Alienação parental, psicologia jurídica. Digamos que seja relacionada a processo. Percebam que em nenhum momento eu estou utilizando artigos, algo do tipo. De preferência a substantivos, adjetivos relacionados ao seu tema de pesquisa. Então, vejam, alienação parental, aspectos jurídicos e psíquicos. Aqui, nessa parte verde, ó, vocês vão conferir que tipo de trabalho é esse e aonde ele está publicado. Nesse caso, é uma monografia. Não aconselho você que está a nível de mestrado, que já terminou a graduação e está elaborando trabalhos também, utilizar artigos de graduandos ou graduados como referência. Não que não sejam bons, pode até ser, obviamente, né? Mas você tem que procurar artigos de mais peso, publicados por pessoas com maiores titulação. Querendo ou não, isso importa no mundo acadêmico, tá? Então, vejam que tem várias opções aqui. E aí, observem sempre, citados por quantas pessoas. Uma outra opção, especialmente para quem está se preparando para seleções de mestrado, é jogar aqui no Google o nome do seu orientador ou do seu pretenso orientador e ver quais são os trabalhos que ele publicou. Por exemplo, eu vou lançar aqui o meu no Google Acadêmico. Francisca Vilândia de Alencar. Digamos que fosse o nome do seu orientador. Vamos ver aqui quais são os trabalhos que eu tenho. Ó, tem todos esses trabalhos aqui publicados. Aliás, nem todos são meus, né? Porque ele deu muitas opções. Mas esse aqui, digamos, sustentabilidade, desenvolvimento e globalização como uma construção paradigmática. Se for citar, já sabe. Copia e cola aqui, ó. De Alencar, Francisca Vilândia e os outros autores. Quando você for jogar o nome do seu pretenso orientador,
vai aparecer aqui. Então, você já dá uma olhada no que ele está publicando, quais são as palavras-chave que ele utiliza nos resumos dos trabalhos deles. Tem esse outro aqui que também é publicação minha, a inclusão do direito homoafetivo. Então, digamos que eu vou clicar nesse trabalho. Vamos abrir uma outra aba. Pronto. Esse aqui é o trabalho publicado, é uma revista, um periódico acadêmico, publicado na revista Ciência e Sustentabilidade da UFCA. E nessa parte aqui tem o resumo do trabalho, né? Biografia dos autores, referências. Nesse caso, porque é uma revista acadêmica. E aí você pode clicar aqui para ver o PDF completo. Certo, vamos continuar vendo as opções. E aí você vai ver sempre o número de citações. Vamos tentar aqui uma busca com outra palavra-chave. Vamos pensar em a questão dos quilombos. Em alguma cidade, quilombo, Rio de Janeiro. Percebam que já selecionou pela palavra quilombo. Vamos pensar nos trabalhos desde 2018. Um outro tipo de seleção. Percebam? Sempre observa qual é o site que eles estão publicados, tá? No Google Acadêmico, geralmente vai vir direcionado para revistas científicas. E, de novo, sobre as palavras-chave que você utiliza, tenta utilizar palavras que definam tanto o centro do teu tema de pesquisa, quanto o teu objeto de pesquisa, tá? No meu caso, da minha pesquisa, o meu objeto é a reforma trabalhista de 2017 no Brasil. Mas existem outras teorias que eu estou utilizando para interpretar esse objeto. Então, digamos que eu esteja utilizando o método marxista de análise. Eu vou colocar o meu objeto e o método que eu utilizo. Sempre pensando no menor número de palavras possíveis para você encontrar mais opções. Tá, e eu vou utilizar tudo isso que eu encontrar aqui? Não, gente. Você vai fazer uma seleção de trabalhos. Por exemplo, se você está escrevendo um projeto de pesquisa para mestrado, as primeiras bibliografias que você vai utilizar são as que o próprio edital traz. Mas o edital não traz nenhuma bibliografia, então você vai atrás do que o teu orientador está utilizando, o teu pretenso orientador. Tá, é pouco que eu posso utilizar dele, são só 5 obras. Então, aí você vem aqui para o Google Acadêmico e procura mais uns 10 trabalhos legais, bastante citados, que você possa utilizar. Tá, mas eu ainda não tenho essa base inicial do que o pretenso orientador está utilizando. Então, você vem direto aqui para o Google Acadêmico, joga o teu tema, o que você tem interesse, e lê o que as outras pessoas estão pesquisando, publicando sobre. Uma dica importante, começa lendo o resumo e as considerações finais. Quando você lê esses dois, você vai saber se aquele trabalho é relevante para você ou não, se você pode utilizar ou não para a tua pesquisa. Se o resumo e a conclusão forem interessantes, você achar que tem a ver com o que você está pesquisando, aí você lê as outras partes do trabalho. Com isso, vai te poupar muito, muito, muito tempo. Eu te garanto. Porque nem tudo que está escrito ali sobre o seu tema significa que vai ser útil para você. Você tem que fazer essa análise. Como é que o resumo pode ser útil? Quem realmente pesquisa e sabe escrever vai se atentar às normas da ABNT sobre resumo. Eu trago um post sobre isso lá no meu Instagram e colocar no resumo objetivo, problema, metodologia, resultados alcançados ou esperados, breves considerações finais. Então, se a pessoa colocou isso no resumo, só daí você vai saber que tem realmente a ver com a sua questão norteadora de pesquisa, com o seu objeto de pesquisa ou a sua metodologia, tá bom? Poupa tempo com isso. É isso, pessoal.
Curtam esse vídeo, compartilhem, deixem dúvidas nos comentários. Se mesmo depois disso você não conseguir encontrar bons trabalhos para a sua pesquisa, deixa aqui nos comentários o título do seu trabalho ou a sua intenção de pesquisa, que eu vou te sugerir quais palavras-chave jogar aqui no Google Acadêmico, tá bom? É isso. Curtam esse vídeo, compartilhem, salvem, enviem para os amigos. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.